disseram-lhe a vida inteira que, depois dos 70, caminhar é essencial, que é o elixir da juventude para as suas articulações e o seu coração. E se eu lhe disser que a sua caminhada diária pode, lenta mas seguramente, estar a destruir os seus joelhos? E que correr, algo que todos consideram um mal absoluto para quem já tem mais idade, pode, na verdade, ser a sua salvação? Parece um disparate, não parece? No vídeo de hoje, vamos colocar frente a frente estes dois gigantes da atividade física, a caminhada e a corrida. E prometo-lhe que, no final deste episódio, vai olhar para os seus passeios habituais e para as corridas no parque com olhos completamente diferentes. Vamos analisar tudo ao pormenor para descobrir o que é realmente benéfico para as articulações depois dos 70 anos. A resposta vai chocá-lo. Antes de iniciarmos a nossa investigação, vamos dar uma olhadela rápida ao interior do nosso corpo. Imagine as suas articulações, os joelhos, as ancas. Com a idade, por volta dos 70 anos, ocorrem mudanças naturais. A cartilagem, que funciona como um amortecedor, pode ficar mais fina. A quantidade de líquido sinovial, o nosso lubrificante natural, diminui. Os músculos e ligamentos que suportam a articulação perdem a elasticidade e a força de outrora. É por isso que a questão de qual o exercício útil e qual o prejudicial se torna uma questão crucial, não apenas de bem-estar, mas de manutenção da mobilidade e da qualidade de vida. Durante décadas, a doutrina médica foi simples: menos impacto, articulações mais saudáveis. E foi esta ideia simples que criou o grande mito contra o qual vamos lutar hoje. Ora bem, comecemos pelo maior e mais temível dos mitos, aquele que, tal como uma velha dor persistente, impede muita gente de dar o passo em frente. Este mito diz o seguinte: correr é o assassino garantido dos joelhos e ancas, sobretudo quando se chega aos 70 anos. Passamos décadas a ouvir que cada impacto do nosso pé no chão, durante uma corrida, é um pequeno prego a fechar o caixão do nosso sistema músculo-esquelético. Imaginem esta imagem: uma cartilagem frágil que se desgasta a cada passo do corredor, como se fosse grafite a roçar numa lixa. Esta analogia é tão poderosa e visual que a maioria das pessoas mais velhas nem sequer equaciona a corrida, preferindo a caminhada segura. Mas, e se eu vos disser que este quadro está radicalmente errado? E se o nosso corpo não for apenas uma máquina, mas sim um sistema complexo e autorregenerativo? As investigações científicas mais recentes começaram a desenhar um cenário completamente diferente, um que inverte as nossas crenças de alto a baixo. E neste novo panorama, a corrida não é um destruidor, mas sim, em certas condições, uma verdadeira aliada e protetora das nossas articulações. Estão prontos para quebrar este estereótipo conosco? Então, fiquem atentos. Para conseguirmos perceber por que é que a corrida moderada nos pode ser útil, temos de entender como é que a cartilagem das nossas articulações recebe os nutrientes. Ao contrário do que acontece com os músculos, a cartilagem não tem vasos sanguíneos. Ela nutre-se por difusão, a partir desse fluido que se chama líquido sinovial. Reparem só, para conseguirmos visualizar isto, imaginem uma esponja. Para essa esponja ficar saturada de água, é preciso apertá-la e depois soltá-la. É exatamente isso que acontece com a cartilagem. A carga cíclica, proporcionada pela corrida, moderada, claro, funciona como uma autêntica bomba. No momento do impacto ou da aterragem, os produtos metabólicos são, digamos, espremidos para fora da cartilagem. E no momento em que se volta a impulsionar, a cartilagem, tal como a esponja, absorve o líquido articular fresco e rico em nutrientes. Este processo chama-se mecanotransdução e é absolutamente vital para mantermos a nossa cartilagem saudável. Isto significa que a ausência total de movimento, ou uma carga fraca e monótona, priva a cartilagem desta bomba nutritiva essencial, o que, a longo prazo, pode levar à sua degradação. Concluindo,
A corrida moderada não gasta ou desgasta a cartilagem. Pelo contrário, ela estimula a sua renovação e torna-a mais saudável e resistente. Esta é uma descoberta fundamental que muda completamente a nossa perspectiva sobre o exercício. Claro que aqui temos um grande mas. Quando falamos dos benefícios da corrida, estamos a falar de uma corrida feita de forma inteligente e correta. Não se trata de fazer sprints no asfalto com sapatilhas velhas. Para quem já tem 70 anos, as palavras-chave devem ser gradualismo e técnica. Em primeiro lugar, a superfície. O asfalto ou o betão duro não são a melhor opção. O ideal são os trilhos na natureza, o piso especial de um estádio, ou até uma passadeira com um bom sistema de amortecimento. Em segundo lugar, o calçado. As sapatilhas de corrida não são um truque de marketing. São uma ferramenta essencial que absorve grande parte do impacto. Devem ser escolhidas individualmente, levando em conta as especificidades do seu pé. Em terceiro lugar, a técnica. Nada de cravar o calcanhar no chão. A corrida deve ser leve, com a aterragem no meio do pé, usando passos curtos e frequentes. Isto reduz a pressão nos joelhos e na coluna. E o mais importante de tudo é começar devagar. Alterne 1 minuto a correr com 5 minutos a caminhar, aumentando progressivamente os intervalos de corrida. Esta abordagem transforma uma atividade potencialmente traumática num verdadeiro tratamento de saúde. Mas vamos virar o disco e olhar para a caminhada. É amplamente aceite como um bem universal, uma atividade absolutamente segura. Basta andar que fica tudo bem, ouvimos por todo o lado. No entanto, isto é um engano perigoso. Sim, caminhar é um exercício de baixo impacto, o que é sem dúvida a sua maior vantagem. Contudo, o diabo, como sempre, esconde-se nos detalhes. Imagine que caminha 1 hora todos os dias, mas falo com má postura, calçado desconfortável e uma passada que cria uma carga assimétrica nas suas articulações. Ao fim de 1 ano, isso traduz-se em milhões de movimentos incorretos e microtraumáticos. Ao contrário da corrida, onde os erros de técnica causam dor aguda e rápida, obrigando-nos a parar, os erros na caminhada acumulam-se ao longo dos anos, minando silenciosamente a saúde das nossas articulações. No final, aos 70 anos, a pessoa pode ser confrontada com uma artrose, pensando honestamente que passou a vida inteira a praticar uma atividade saudável, sem suspeitar que estava a prejudicar-se a cada passo que dava. Por isso, vamos perceber como transformar a caminhada de um potencial inimigo num verdadeiro amigo. A primeira coisa a que devemos prestar atenção é a nossa postura. Tente observar-se ao espelho enquanto caminha. Os ombros estão curvados, a cabeça está projetada para a frente e o olhar fixo no chão. Se sim, isto é um caminho direto para ter problemas. Esta posição não só provoca uma tensão excessiva no pescoço e nas costas, como também desloca o nosso centro de gravidade. E isso, por sua vez, resulta numa distribuição de peso errada sobre as ancas e os joelhos. A cada passo, as suas articulações estão a trabalhar num modo desgastante e pouco eficiente. A postura correta para caminhar envolve ombros relaxados e para trás, omoplatas ligeiramente unidas, coluna reta e o olhar dirigido para a frente, nunca para o chão. Pense que o topo da cabeça deve estar a alongar-se, como se estivesse a ser puxado para o céu. Mantenha a barriga ligeiramente contraída. Isto ajuda a estabilizar a zona lombar. No início, controlar tudo isto pode parecer estranho e pouco natural, mas com o tempo, garanto-lhe, isso transforma-se num hábito. Lembre-se, cada passo dado com a postura correta é um movimento terapêutico que fortalece o seu cinto muscular e alivia a pressão sobre as articulações. Pelo contrário, cada passo dado com má postura é uma microagressão que, com o tempo, levará inevitavelmente à dor e ao desgaste. O segundo ponto crucial, meus amigos, é o calçado. É muito comum vermos os mais velhos a andar com os chinelos de casa, sapatos muito gastos ou aqueles tênis mais baratinhos pensando: para andar por casa ou dar uma voltinha,
serve. Isto é um erro tremendo. Pensem nisto. O nosso pé é o alicerce, o fundamento de todo o nosso corpo. Se a base não estiver estável, todo o nosso edifício, nós próprios, vai sofrer as consequências. O calçado que usamos para caminhar tem de ter uma boa capacidade de amortecimento, especialmente na zona do calcanhar, para absorver o impacto de cada passo no chão. Tem também de garantir um apoio adequado ao arco do pé, para que ele não caia nem para dentro, nem para fora. E o reforço atrás, aquele que aperta o tornozelo, deve ser firme para fixar bem a articulação. Claro que o tamanho tem de ser exato, com aquela folga mínima na frente, cerca de 1 centímetro, para os dedos. Caminhar com sapatos já deformados, muito planos, apertados ou largos demais, estraga a forma como andamos, a nossa biomecânica, e isso, inevitavelmente, vai dar cabo dos joelhos, das ancas e até da nossa coluna. Pensem nisto como um investimento. Comprar um bom par de sapatos para caminhar é um dos melhores investimentos que podemos fazer na saúde das nossas articulações a longo prazo. Não poupem no vosso alicerce. Vamos falar um bocadinho de física e de números, mas de uma forma muito simples. A carga de impacto é a força com que o seu corpo atinge o chão. Quando caminhamos, essa carga ronda entre 1,2 a 1,5 vezes o seu peso corporal, ou seja, se pesar 70 quilos, a cada passo, a força que se exerce na sua articulação é de cerca de 100 quilos. A correr, este número sobe bastante, atingindo 3 ou 4 vezes o peso corporal, o que daria uns 280 quilos. Pode parecer que a escolha é óbvia. Caminhar é mais seguro. Mas há aqui um pequeno detalhe. Durante uma caminhada de 1 hora, dá muito mais passos do que numa corrida de 20 minutos. O resultado é que a carga total acumulada na articulação, ao longo de todo o exercício, pode ser bastante semelhante. Mais ainda, a natureza da carga é diferente. Na corrida, temos impulsos mais raros, mas muito mais potentes, que, como já se sabe, podem estimular a cartilagem. Já na caminhada, a carga é monótona, prolongada, e se a técnica não for a correta, pode acabar por polir ou desgastar. Portanto, a questão não está apenas na força do impacto, mas também na sua duração, frequência e qualidade. Não podemos simplesmente dizer que um impacto baixo é sempre bom e um impacto alto é sempre mau. Agora, vamos falar do verdadeiro guarda-costas das nossas articulações. Não são pomadas, nem comprimidos, nem aquelas joelheiras milagrosas. É a nossa própria musculatura. Imagine o seu joelho como um mecanismo delicado, e os músculos à volta dele, o quadricípite, o bicípite femoral, os glúteos, são um sistema potente de amortecedores e estabilizadores. Quando esta musculatura está forte e tonificada, ela absorve a maior parte do impacto em cada passo que damos, seja a caminhar ou a correr. Eles controlam o movimento da articulação, não deixando que ela fique instável ou solta. Se os músculos estiverem fracos, todo o choque da atividade vai diretamente para a cartilagem e para os ligamentos. É por isso que 2 pessoas da mesma idade e com o mesmo peso podem ter reações totalmente diferentes à mesma atividade. Numa, os músculos fortes protegem as articulações, permitindo que corra sem problemas. Na outra, a fraqueza muscular faz com que até uma simples caminhada cause dor. Portanto, a questão principal não é correr ou caminhar, mas sim, os meus músculos estão fortes o suficiente para proteger as minhas articulações na atividade que escolhi. Mas afinal, como é que o simples ato de caminhar nos ajuda a fortalecer estes nossos músculos protetores? Caminhar regularmente, especialmente num bom ritmo, ou em terrenos um pouco mais desafiantes, com subidas e descidas, é excelente para manter a firmeza e o tônus dos músculos das pernas e dos glúteos. Isto evita a atrofia, o que, cá entre nós, é uma enorme vantagem quando chegamos a uma certa idade. A caminhada é a melhor maneira de manter a nossa atividade muscular básica, melhorar a circulação sanguínea nas extremidades e, claro,
Treinar a resistência. Caminhar a subir é particularmente eficaz. Trabalha o quadríceps e os glúteos de forma direcionada, e o melhor é que não cria aquele impacto agressivo nos joelhos, mesmo durante a descida. No entanto, temos de ser realistas. Só caminhar em piso plano pode não ser suficiente para termos um aumento significativo de força ou massa muscular. A caminhada, por si só, mais mantém o que já temos, do que propriamente constrói músculo novo. Por isso, o ideal é encarar a caminhada como uma atividade base, que deve ser sempre complementada com exercícios de força específicos, focados em fortalecer os grupos musculares mais importantes. Mas e a corrida? Se olharmos para a perspectiva de ganhar força e massa muscular, correr é claramente mais eficaz do que simplesmente caminhar. Quando corremos, os nossos músculos têm de fazer um esforço muito maior para nos impulsionar e depois, para estabilizar o corpo no momento do contato com o solo. Este é um trabalho de maior intensidade, o que é ótimo para estimular o crescimento das fibras musculares. A corrida é excelente a desenvolver não só a musculatura das pernas, mas também o que chamamos de músculos centrais, ou do core. Falamos do abdominal e dos músculos da coluna, que são essenciais para a estabilidade de todo o corpo. Ter um core forte é fundamental. É a chave para uma técnica de corrida correta e para reduzir a pressão e o impacto na coluna vertebral e nas articulações. Cria-se assim um ciclo interessante. Para correr em segurança, precisamos de ter músculos fortes, mas a corrida em si, desde que iniciada de forma correta e gradual, é uma ferramenta fantástica para construir essa mesma força. É um processo onde a causa e o efeito acabam por se inverter. Começando com percursos curtos e lentos, estamos a dar o estímulo necessário aos músculos. Eles ficam mais fortes, o que lhe permite correr um pouco mais longe e um pouco mais rápido, voltando a fortalecer a sua musculatura. O mais importante é nunca forçar demasiado e dar sempre tempo ao corpo para que se possa adaptar. Mas agora, vamos deixar as articulações de lado por um momento e concentrar-nos no nosso coração. Do ponto de vista cardiológico, a corrida oferece uma vantagem evidente. É um exercício cardiovascular muito mais intenso. Obriga o coração a bater mais depressa, a bombear mais sangue, o que treina e fortalece o músculo cardíaco, tornando-o mais resistente e eficiente. Correr regularmente ajuda a baixar eficazmente a tensão arterial, reduz os níveis de colesterol mau, LDL, melhora a sensibilidade à insulina e funciona como uma poderosa prevenção contra as doenças cardiovasculares, a principal causa de mortalidade na idade avançada. Para atingir um efeito cardiovascular comparável apenas com a caminhada, é necessário ou caminhar muito rapidamente, quase a ponto de começar a correr, ou caminhar durante muito tempo, ou escolher percursos mais exigentes, como subidas íngremes. Para a maioria das pessoas, mesmo aos 70 anos, uma corrida leve de 20 minutos será um treino cardiovascular mais eficaz do que uma hora de passeio calmo. É simplesmente a forma mais eficiente de usar o seu tempo para treinar o seu motor principal. Não devemos, contudo, desvalorizar a caminhada no que toca à saúde do coração. Seria uma grande injustiça. Para muitas pessoas com 70 anos, sobretudo para aquelas que estão a iniciar o seu percurso na atividade física, a caminhada rápida é o ponto de partida ideal. Os estudos demonstram que andar de forma regular, a um ritmo moderado ou rápido, aquele em que consegue conversar, mas já não consegue cantar, também reduz significativamente o risco de doenças cardiovasculares. O que é crucial aqui é a regularidade e a intensidade. Andar a passear sem destino pelo parque ou a olhar para as montras não terá o efeito desejado. Estamos a falar de um treino com um propósito definido: calçar um sapato confortável, sair e caminhar sem parar durante 30 ou 40 minutos, num ritmo que faça o seu coração bater um pouco mais depressa e a respiração se acelerar. Este tipo de caminhada é uma excelente e segura forma de manter a saúde do sistema cardiovascular
estando acessível a praticamente toda a gente. Portanto, se por algum motivo a corrida não lhe agrada ou não é adequada, a caminhada rápida é uma alternativa soberba. Outro aspecto crucial para a nossa saúde na terceira idade é, sem dúvida, a densidade óssea e a prevenção da osteoporose. Tal como as nossas cartilagens, os ossos ficam mais fortes quando são submetidos à carga. Este princípio é conhecido como a famosa lei de Wolff. Para estimular o tecido ósseo, precisamos de uma carga de impacto, ou, como dizem os especialistas, de uma carga axial. E é aqui que a corrida se destaca mais uma vez. Cada vez que o seu pé aterra no chão durante a corrida, cria-se uma microvibração que percorre os ossos. Esta vibração funciona como um sinal direto para os osteoblastos, as células responsáveis pela construção de novo tecido ósseo. Este efeito transforma a corrida num dos melhores exercícios para fortalecer os ossos e prevenir fraturas, em particular, a temida fratura do colo do fêmur. A caminhada também é um exercício de sustentação de peso e contribui para manter a densidade óssea, mas o seu efeito estimulante é significativamente inferior ao da corrida. Por isso, se não tiver contraindicações médicas, incluir até curtos intervalos de corrida nas suas caminhadas pode ser uma ferramenta poderosa na luta por ossos fortes e na prevenção ativa da osteoporose. Claro que há situações em que correr é totalmente desaconselhável. Não podemos pensar que é a solução para tudo. É preciso ter bom senso e cabeça. Se já lhe foi diagnosticada artrose de grau 3 ou 4, ou seja, quando a cartilagem está muito danificada, o impacto da corrida pode piorar o quadro e aumentar as dores. Processos inflamatórios agudos nas articulações, como a artrite em fase de crise, também são uma contraindicação direta. Cirurgias recentes às articulações ou à coluna exigem um longo período de recuperação. Só deve pensar em correr novamente com a autorização expressa do seu médico assistente e do fisioterapeuta. O excesso de peso também sobrecarrega imenso as articulações. Por isso, quem tem obesidade deve começar por alternativas mais suaves, como caminhar, nadar ou fazer exercícios de força. Só depois de uma perda de peso significativa e de um bom fortalecimento muscular é que se deve ponderar a corrida. Em qualquer caso, antes de começar a correr aos 70 anos, a consulta com um bom profissional, seja ele um ortopedista ou um médico do desporto, é fundamental e obrigatória. Não é só uma formalidade, é a garantia da sua segurança. E se quisermos aproveitar os benefícios tanto da caminhada quanto da corrida, mas reduzindo ao máximo os riscos, existe um ponto de equilíbrio? Sim, e o nome dele é caminhada nórdica. É uma invenção engenhosa que nos permite resolver vários problemas de uma só vez. Com a técnica correta de utilização dos bastões especiais, não estamos apenas a caminhar, apoiando-nos neles. Pelo contrário, empurramos ativamente os bastões contra o chão. Isso gera dois efeitos importantes. Primeiro, uma parte significativa do peso corporal é transferida para os bastões e para o cinto de ombros. Isto reduz o impacto nos joelhos e nas articulações da anca em cerca de 30%. Assim, a caminhada nórdica torna-se muito mais suave e protetora do que a caminhada normal. Segundo, os músculos dos braços, ombros, costas e abdômen são ativamente envolvidos no exercício. No fundo, não está apenas a treinar as pernas, mas sim cerca de 90% de todos os músculos do seu corpo. Isto transforma um simples passeio num treino completo de fortalecimento geral. Ele queima quase 1,5 vezes mais calorias do que a caminhada comum e ainda proporciona um excelente exercício cardiovascular. A técnica da marcha nórdica não é difícil de aprender, mas é crucial fazê-lo da maneira certa. O erro principal dos principiantes é simplesmente arrastar ou colocar os bastões à frente, como se estivessem a usar uma bengala comum. Isto está errado. A técnica correta assemelha-se aos movimentos de um esquiador. O passo começa no calcanhar e, em seguida, desenrola-se naturalmente até a ponta do pé.
Os braços e as pernas movem-se em oposição, ou seja, o pé direito avança com o braço esquerdo e vice-versa. Os braços devem estar ligeiramente fletidos nos cotovelos e devem mover-se a partir do ombro, e não apenas do cotovelo. O bastão deve ser colocado no chão, mais ou menos ao nível do meio do pé oposto. O ponto mais importante é, no final do movimento, deve empurrar o chão com o bastão de forma poderosa, esticando completamente o braço atrás de si. É precisamente este impulso que proporciona o efeito principal, aliviando o esforço das pernas e exercitando a parte superior do corpo. O ideal é ter algumas aulas com um instrutor certificado, para que ele possa estabelecer a sua técnica correta desde o início. Uma técnica incorreta não lhe fará mal, mas também terá poucos benefícios. No entanto, a técnica correta transformará a marcha nórdica num verdadeiro elixir de saúde. No entanto, a regra de ouro, aquela que está acima de qualquer recomendação científica ou estudo, é incrivelmente simples. Ouça o seu corpo. Aos 70 anos, você carrega uma bagagem de vida enorme, e a sua intuição, as suas sensações físicas, são o conselheiro mais confiável que existe. Nenhum médico ou treinador conhece o seu corpo melhor do que você. Se, durante ou depois de uma caminhada ou corrida, sentir uma dor aguda numa articulação, saiba que essa não é a dor benéfica que deve ser tolerada. É um sinal de que algo não está certo. Talvez tenha escolhido o calçado errado, a técnica não esteja correta, ou a carga do exercício é excessiva. A dor é um pedido do seu corpo para que pare e analise a situação. Aprenda a distinguir entre a fadiga muscular agradável e a dor articular. A primeira é o sinal de um bom treino, a segunda é um sinal de alerta e um indício de que há um problema. Não ignore estes sinais. Descanse, recupere, e se a dor persistir, consulte, sem falta, um especialista. Saber ouvir o seu corpo é o segredo principal para manter uma atividade física segura e eficaz, em qualquer idade. Não podemos esquecer o lado psicológico da coisa. A atividade física, no fundo, não é só para os nossos músculos e articulações. É também crucial para o nosso estado de espírito e para a nossa saúde mental. E a escolha entre caminhar e correr deve ser algo muito pessoal. Para alguns de nós, aquela caminhada calma, quase meditativa, no parque, é a melhor forma de acalmar a mente, de pôr as ideias em ordem e de aliviar o stress. Permite-nos desfrutar da natureza e ficar um pouco sozinhos, em paz. Mas para outros, acontece o oposto. É a corrida, mesmo que seja curta ou mais devagar, que dá aquele impulso poderoso de vitalidade e energia. A famosa euforia do corredor, ligada à libertação de endorfinas, não é um mito. Ela realmente ajuda a combater a ansiedade e até a depressão. Pense bem, o que é que lhe traz mais alegria e satisfação? Um exercício que fazemos a contragosto, sem prazer, dificilmente se vai tornar um hábito regular. Pelo contrário, a atividade que lhe traz emoções positivas, essa sim, transforma-se numa parte integrante da sua vida, beneficiando tanto o corpo como a alma. Portanto, escolha aquilo que lhe faz bem ao coração. Então, como começar a se movimentar ou mudar sua rotina de forma segura aos 70 anos? A palavra de ordem é a progressão gradual. Se você vinha de uma vida muito sedentária, não precisa tentar imediatamente fazer 10.000 passos ou correr 1 quilômetro. Comece com um ritmo e uma distância confortáveis, por exemplo, com uma caminhada de 15 a 20 minutos. Depois de uma semana, aumente esse tempo em mais 5 minutos. Quando você estiver caminhando com segurança por 40 ou 50 minutos, num passo mais vigoroso, aí sim, você pode considerar incluir alguns elementos de corrida. Experimente o método de Jeff Galloway. 4 minutos caminhando e 1 minuto de trote bem leve, quase um deslizar. Repita esse ciclo algumas vezes. Se estiver tudo bem, na semana seguinte, tente 3 minutos de caminhada e 1,5 minutos de corrida. Assim, de forma bem gradual e lenta,
Você vai acostumar suas articulações, ligamentos e músculos à nova exigência. Paralelamente, é fundamental que você adicione exercícios de fortalecimento simples, agachamentos com apoio de cadeira, elevação na ponta dos pés, para as panturrilhas e a ponte de glúteos. Isso vai fortalecer seus músculos de suporte, tornando qualquer outra atividade mais segura. Então, a que conclusão chegamos? O que devemos escolher aos 70 anos, caminhar ou correr? A principal conclusão da nossa análise é esta: a dicotomia caminhar versus correr é falsa. O verdadeiro inimigo das nossas articulações não é uma atividade específica, mas sim a hipodinâmia, ou seja, a falta de movimento, e a técnica incorreta com que realizamos esse movimento. Como vimos, uma caminhada considerada útil, mas feita com má postura e calçado inadequado, pode ser mais prejudicial do que uma corrida danosa, mas que é executada tecnicamente bem, com bons tênis e em superfícies macias. A corrida moderada pode estimular a saúde das cartilagens, fortalecendo os ossos e os músculos de forma mais eficaz do que a caminhada. Ao mesmo tempo, a marcha rápida e a marcha nórdica são excelentes ferramentas seguras para manter a saúde, sobretudo para quem tem contraindicações para correr ou simplesmente não gosta. Portanto, a resposta correta à questão principal não é ou isto ou aquilo, mas sim tanto isto como aquilo, e acima de tudo, o como. A escolha depende do seu estado de saúde atual, do seu nível de preparação e das suas preferências pessoais. Mas o mais importante é a maneira como se movimenta. E aqui está a grande reviravolta. Afinal, durante todos estes anos, estávamos a temer o inimigo errado. Demonizamos a corrida, sem notar que podemos prejudicar-nos até com uma simples caminhada. A verdade mais chocante é que o impacto moderado não é um destruidor, mas sim o estímulo essencial para a saúde dos nossos ossos e cartilagens. E o grande protetor das articulações não é o repouso, mas sim músculos fortes que precisam de treino constante. O importante não é o que faz, se corre ou caminha, mas sim como o faz. O tipo de calçado, a sua postura, o tipo de piso e a frequência com que se move. O maior dano às articulações é causado pela falta de movimento e não pelo movimento em si. Portanto, a principal conclusão é esta: mexa-se, mas faça-o com inteligência. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Espero que tenha sido útil e que o tenha ajudado a dissipar alguns mitos antigos. Se foi o caso, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o nosso canal para não perder as nossas próximas análises interessantes. E agora, uma pergunta para si. O que é que prefere, caminhar ou correr? E já notou como o calçado ou o piso diferente afeta as suas sensações? Partilhe a sua experiência nos comentários, é muito interessante e pode ajudar outros espectadores. Mantenha-se saudável e mexa-se com prazer.